Pois é, como sabemos, nossos irmãos protestantes não acreditam no purgatório. Para eles, não existe santidade humana. Então, Deus vai nos acolher no céu ainda carregando as nossas falhas. Mas Ele não vai olhar para os nossos pecados, vai olhar somente para a nossa fé. Mas será que a gente pode chamar isso de paraíso? Fala pessoal, tudo certo? Como eu falei no vídeo anterior, tem um seguidor aqui do canal que me pediu para falar das indulgências. Sobretudo, sobre as acusações que sofremos em relação à venda de indulgências nos séculos XV e XVI. Mas para a gente poder falar de indulgências, primeiro precisamos falar sobre o purgatório. Isso para a gente poder ter mais clareza de todo o contexto. Mas primeiro, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para continuar recebendo o nosso conteúdo. E vamos ao vídeo. O purgatório é um dos dogmas da Igreja Católica. Talvez numa outra oportunidade a gente possa fazer um vídeo falando exclusivamente sobre dogmas e o que isso significa, mas para hoje basta a gente saber que dogmas são verdades que Deus revelou à Igreja, que por vezes podem não estar de maneira explícita nas Escrituras. E o purgatório é um exemplo claro disso. Uma vez que nós não vamos achar a palavra purgatório propriamente dita na Bíblia, mas a sua realidade sim. Quer ver? O livro de 2 Macabeus, ainda no Primeiro Testamento, no capítulo 12, versículo 46, já nos descreve a prática de oração pelos mortos. Era esse um bom e religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. São Tomás de Aquino nos ensina que é inútil rezarmos pelas pessoas que já estão no céu, assim como também é inútil rezarmos pelas pessoas que já estão no inferno, uma vez que elas já alcançaram o seu destino definitivo. Só isso já bastaria para comprovar a realidade do purgatório. Mas como a gente sabe, após a dita reforma protestante, alguns livros foram retirados da Bíblia, e 2 Macabeus é um deles. Então, se algum irmão protestante estiver nos assistindo, ele pode questionar e dizer que essa passagem não serve para comprovar nada, já que, segundo a visão deles, esse livro não faz parte do cânon bíblico. Tá, tudo bem, não vou nem entrar no mérito da questão. Só que essa não é a única passagem bíblica que nos remete à realidade do purgatório. No Segundo Testamento, em Lucas 12, 58 e 59, a gente lê: Faze o possível para entrar em acordo com o teu adversário no caminho até o magistrado, para que ele não te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagar o último centavo. Em Mateus 5, 25 e 26, a gente lê praticamente a mesma coisa. Aqui o próprio Cristo diz claramente que no fim da nossa peregrinação terrestre seremos entregues ao juiz, que poderá ou não nos mandar para uma prisão, onde só sairemos dali depois que todas as nossas dívidas forem quitadas. Tudo bem, mas se temos apenas dois caminhos, por que Jesus fala em prisão, em uma pena que devemos quitar? Guarda essa pergunta que a gente já vai respondê-la logo ali na frente. A primeira informação importante que temos que tirar dessa passagem é que no fim de nossas vidas seremos julgados imediatamente. Acredito que ficou bem claro que o caminho ao qual Jesus se refere é a nossa vida. Então vamos seguir. Em 1 Pedro 3, 18 e 19, a gente lê outra informação que nos remete à realidade do purgatório. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Aqui temos outra referência à prisão,
o cárcere. No capítulo seguinte, em 1 Pedro 4:6, essa realidade é reafirmada. Pois para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Eis a resposta para aquela nossa pergunta. Embora sejam condenados na sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Essa é a mesma realidade do purgatório. Então não se trata de uma terceira opção ou uma segunda chance, como muitos insinuam por aí. O purgatório é lugar para pessoas que morreram em estado de graça quanto ao espírito, mas marcadas pelo pecado em sua humanidade. Outra coisa que também fica claro para a gente aqui é a misericórdia de Deus, que quer que todos sejam salvos, e é essa mesma misericórdia que encontramos no purgatório. Já Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, 3:13-15, nos fala da purificação através do fogo. A obra de cada um aparecerá, o dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Em outras palavras, Paulo nos apresenta o juízo de Deus como fogo purificador. Aquele o qual a sua obra resistir às chamas da verdade do Senhor receberá a justa recompensa. Já aquele o qual a obra não resistir receberá uma pena, mas também será salvo, purificado pelo fogo. Nesse sentido, temos o testemunho de Santa Catarina de Gênova, que a partir da sua própria experiência de conversão nos fala do caminho de purificação da alma rumo à plena comunhão com Deus. A santa também nos apresenta o purgatório como fogo, não exterior, mas interior. Aqui eu vou usar as minhas anotações pessoais. Vocês lembram que lá no começo eu falei que quando eu comecei a estudar, eu escrevia para me ajudar a memorizar e compreender melhor? Então, hoje eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês. Vamos lá? Catarina nasceu em Gênova em 1447. Última de 5 filhos, ficou órfã de pai ainda em tenra idade. Com 16 anos, Catarina foi concedida como esposa a Giuliano Adorno. Sua vida matrimonial não foi fácil. Seu marido, apaixonado pelo jogo de azar, acabou por conduzi-la a levar o mesmo tipo de vida mundana. Porém, com o passar dos anos, Catarina passou a sentir um profundo vazio e amargura em seu coração. Em certa ocasião, Catarina foi até a igreja de São Bento e ao mosteiro de Nossa Senhora das Graças para se confessar. Ao ajoelhar-se diante do sacerdote, recebeu, como ela mesma escreve, uma chaga no seu coração do imenso amor de Deus. Com uma visão tão clara e evidente das suas misérias e dos seus defeitos, e ao mesmo tempo da bondade infinita de Deus, que quase desmaiou. Então Catarina fugiu, interrompendo a confissão. Voltou para casa, entrou no quarto mais escondido e chorou prolongadamente. Naquele momento, foi instruída interiormente sobre a oração e tomou consciência do imenso amor de Deus para com ela. Uma experiência espiritual que não conseguia expressar com palavras. Poucos dias depois, procurou novamente o sacerdote para finalmente realizar uma boa confissão. Olha agora essa parte que interessante. No momento que Catarina sente repentinamente a bondade de Deus e percebe a distância infinita da sua própria vida desta bondade, é tomada por um fogo ardente no interior de si mesma, que durante muito tempo lhe fez sentir dores constantes pelos pecados cometidos. Assim, a santa nos apresenta o fogo purificador, um fogo interior, não exterior, o fogo do purgatório. Aí aqui eu fiz uma espécie de conclusão e eu vou ler aqui para vocês. Todos nós, quando partirmos dessa vida, vamos nos apresentar a Deus ainda presos aos desejos e às penas que derivam do pecado. Porém, Deus é tão puro e santo que se torna impossível para a alma, ainda carregando as manchas do pecado, se encontrar em sua presença divina.
A alma está consciente do imenso amor e da justiça perfeita de Deus e, consequentemente, sofre por não ter correspondido de modo correto e perfeito a tal amor. E é isto que Catarina nos ensina. O amor de Deus torna-se chama, e é o próprio amor que nos purifica. A realidade do purgatório, mesmo que nos seja penosa, torna-se um alento para nós pecadores. Trata-se da misericórdia de Deus para nos tornar santos, já que é a única forma de permanecermos em sua presença. Pois é, como sabemos, nossos irmãos protestantes não acreditam no purgatório. Para eles, não existe santidade humana. Então, Deus vai nos acolher no céu ainda carregando as nossas falhas. Mas Ele não vai olhar para os nossos pecados, vai olhar somente para a nossa fé. Mas será que a gente pode chamar isso de paraíso? Pensa comigo. Se a gente parar um segundinho para pensar, a gente vai perceber como nós somos propensos ao mal. E como é difícil a nossa luta para nos mantermos longe desse mal. E ainda assim, quantas vezes caímos e pecamos? O que nos conforta é a esperança na salvação, de um dia, enfim, estarmos livres do pecado, que só nos aprisiona e nos faz sofrer. Então, a possibilidade da gente ir para o céu e passar toda a eternidade ainda marcados pela corrupção dos nossos pecados, lutando eternamente contra a nossa fraqueza, não se parece exatamente com a imagem do paraíso, não é? Mas talvez ainda reste uma pergunta a ser feita. Como podemos então recebermos a salvação sem passar pelo purgatório? A resposta é bastante simples, basta sermos santos. É Cristo que nos convida, sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5:48. Eu sei. A resposta pode ser simples, mas trazer essa realidade para a nossa vida, com certeza não é. E talvez por isso que a Igreja Católica reconhece tantos exemplos de vida em santidade que Deus deixou para nós, que servem justamente para nos mostrar que é possível sim vivermos ainda nessa vida de forma íntima com Deus. Mas isso é assunto para outro vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês a compreender melhor o que é o purgatório. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente tenta ajudar à medida do possível. Curte, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever no canal. Hoje eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.